Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. E tipo, maluco, ele fez um baile. Por que eu quero trazer Shanshai? Eu não sei se vocês tocaram, mas eu acho que mais do que analisar lutas, eu gostaria que vocês compreendessem mais as tecnicidades, as questões para construir um atleta, construir um aperfeiçoamento técnico no Muay Thai, como nas outras lutas que eu também dou, eu meto meu dedo. E eu acho que a gente estudar os maiores nomes é mais do que se eu tentasse gravar um vídeo, ainda mais que eu tenho flexibilidade zero, chute é horrível, eu acho que não me convém mais fazer análise do que videozinho. Bem, Sunshine, ele é considerado um Muay Femur, eu acho que tem uma outra pronúncia, uma outra escrita. A gente tá falando de um lutador com timing do cacete, um lutador muito versátil, all-round, por assim dizer, é um lutador com muita capacidade em todos os contextos. Popularmente são vistos como lutadores que não se sobressaem no clinch, mas longe de eles não dominarem o clinch. A gente viu que o clinch aí foi o baile. O clinch é uma luta muito distinta dentro do Muay Thai. A gente poderia considerar uma luta dentro do Muay Thai por si só. Tem muitos lutadores que lutam baseados nisso. Eu acho que Pat Poncho, que a gente já fez uma análise dele, um dos muitos combates que ele teve com o Youtvídeo. Eu acho que Pat Bom já era muito bom de olhada, ele usava o clinch. E o Youtvídeo, eu não sei se estou falando certo, eu acho que ele era melhor na longa, no chute. Eu não lembro necessariamente, mas são lutadores sinistros. A gente vê que eles não se destacam muito. O Muay Femur não se destaca muito nessa questão do clinch, mas ainda assim são muito bons. Eles lutam sobretudo no timing. Eles têm esquivos que sim, são os caras que esquivam, que é no laço. A gente tá falando de esquivar no timing certo. Eles não saem muito, eles não fogem do golpe, eles devolvem o golpe logo de cara. A gente tá falando de uns caras que no início estudam muito, ficam na defensiva, depois vão se soltando, vão se ajustando. Os lutadores que estão na Matrix. Era a expressão que a gente usava entre 2010 a 2020. Não sei se as pessoas usam muito hoje em dia. Vou mostrar aqui. A ideia não é tão distante. Eu vi em algum lugar. Era uma coletânea de vídeos de um seminário, ele explicando, é muito simples, só que tem que ter um momento certo para se executar a esquiva. Eu não acho que seja uau, ele faz de um jeito especial, ele faz de um jeito fenomenal, ele faz com primor técnico, mas é aquilo, todo lutador extraordinário, todo lutador de nível avançado, a gente poderia falar até de nível lendário, eles são caras que dominam muito básico. Eu diria que no mundo da luta, pelo menos na parte do strike, eu não posso falar com propriedade de outros, tecnicamente não existe o avançado. O avançado é uma versão mais contextualizada e circunstancial do básico. O que acontece é lutadores que dominam o básico de forma tão extrema que são muito especiais. Para você ser um grande lutador, você se capacitar a ponto de ser um grande atleta, um grande praticante, você tem que dominar muito o básico. Você tem que ser muito capaz em tudo. É por isso que eu falo que é melhor você ser o mais versátil, mais estudado quanto for. Mas Femu cai nesse conceito. Se comparar com o Boicau, que eu acho que era a forma ao qual é categorizado o Boacal. E se o Boacal é um round muito agressivo, a gente poderia falar que o Muay Femu é o lutador de Muay Thai que é muito defensivo. Ele joga no contra-ataque, ele joga no time. O maior recurso que esses lutadores têm é o time.
né, é a noção de luta. E o Saenchai tem questão de imprevisibilidade, ele não é nada ortodoxo, por assim dizer. Ele tem uma flexibilidade muito alta, ele tem um time, ele tem um QI de luta ridículo. Ele bate muito bem, ele tá acostumado a todo tipo de oponente, então até ele arrumar um jeito de superar, se você for muito simples, é, é, adeus, meus pêsames, você perde. Vamos dar uma Vamos dar uma lida aqui no pelo muaythai.com. A gente está vendo a versão brasileira do site. Foi um artigo escrito por Jason Kane em 2022. A gente vai ler rapidinho, ao contrário do Muay Thai, soco poderoso, ou Muay Thai, não Muay Thai, que é joelhada agressiva. O Muay Femo não tende a favorecer uma técnica específica, mas utilizar todo o recurso. Tipicamente começará com certos distanciamentos, dando o adversário para alguns rounds. Não conhecidos por causarem ativamente o nocaute, eles irão, entretanto, procurar uma oportunidade se for apresentada. Tipo, se tu analisou, se tu leu e o cara deu uma deixa, pim! Aí eu corri pro abraço. É muito empolgante, e de fato eu considero muito empolgante o Muay Femur, porque eles têm um time ferrado de sinistro. Eles têm eles jogam armadilhas com muita frequência. Então isso favorece eles a fazer uma dominação. Eles têm uma técnica apuradíssima e são muito confiantes. Eles têm uma persona que é muito solta, é muito relaxada e luta. Alguns podem falar até debochado. Como foi uma boa comparação, é verdade. É quase como se fosse um toureiro. Isso agrada a todo mundo. Eles não lançam golpe a esmo, eles não estão. O lutador de Muay Thai por si só ele já não quer muito errar. O Muay Femu então ele já não vai se dar o trabalho de errar. Eles confiam o extenso conhecimento e variação de golpes e o que de luta. Por isso fica muito na longa, fica inicialmente, mas eles vão se ajustando ao combate. Ao contrário de Muay Thai, o Femu escolhe uma abordagem defensiva para lutar, recuando a maior parte da luta quando for necessário. Pode parecer que está cedendo espaço e perdendo, mas assim estão conservando energia, estão forçando o oponente a lutar de forma mais intensa, e uma hora eles vão pegar. Tipo, tecnicamente a gente poderia falar que é um estilo que não tem muita falha, uma falha muito clara. Mas como eles também não tem uma falha muito clara, eles não têm vantagem muito clara, são muito equilibrados, botam suas fichas no espaço, fazendo uso do espaço para se mover e disparar contra-ataque. Realmente, a gente vê isso no Saenchai. Se o lutador ganha espaço por um longo período, eles vão começar a fazer ataques com alta pontuação, chutes altos que ele estava dando. É um lutador que realmente tem que pressionar muito, mas pressionar muito não é só a solução, pressionar de forma inteligente. São lutadores até que são bem econômicos de... e depois eu quero trazer essa luta. São lutadores que normalmente seguram bem o gás, mas tipo, gastam muito, tem que ter um condicionamento. Eu acho que já foi o suficiente do que eu poderia falar de estilo. Eu acho que como eu não só vou só analisar, mas eu quero trazer um estudo de estilo, de elementos as quais podem ser adicionados, vale a pena. Começou? Vai começar a análise. A gente vê, já não é um cara que chega chutando, não é um cara que já chega botando para quebrar. Ele vai fazer isso, mas no seu momento.
foi esperto do cara ter se cruzado. Sunshine é canhoto, destro canhoto, tem muitos keys, tem muitos detalhes aos quais tem que ser apontados, que são importantes para a luta. Isso vai ser até umas coisas que eu vou trazer um pouco mais a posterior, uns golpes que é mais fácil de esperar nessa dinâmica no Muay Thai. A gente tá vendo, mesmo que o cara não deixe o Sunshine dar o espaço na sua amplitude, só de ele tá tirando o soco já diz muito. É o espaço que o cara não quer que ele invada. Então já dá uma impressão do raio de alcance do oponente, por assim dizer. Sunshine saiu bem desse golpe. O que acontece? O que eu falo da esquiva que o Sunshine não é... Uau! Ele tem uma esquiva que é... Acontece que ele tá com os pés normal, ele coloca o pé de trás um pouco mais para trás e se projeta para trás. Aí se projeta uma mão alta e outra pro corpo, ou pode ser pro corpo, ou os dois pro rosto. Normalmente ele faz com uma mão pro rosto e outra pro corpo. E ele sai no time. Ele tenta não sair muito. E ele sempre está olhando o oponente. É por isso que ele cede espaço, mas ele recupera muito rápido. O cara é sinistro. Esse chute foi sinistro, inesperado. Como tava de cor, não dá pra saber direito, mas chutes... importante ver. O cara tava inerte, com bom espaço. Então, né? Sunshine tá cedendo espaço por enquanto. Ele quer entender o cara tem a oferecer. O cara fez uma ofensiva boa. Só que, tipo, ele tá muito relaxado. Ele meio que tá deixando o adversário afastado mesmo. Esse soco não adiantou de nada. Ele jogou pras cordas no outro. Chutinho de nada. Ele avançando e ele tem uma flexibilidade, ele tem uma habilidade pra dar chute alto. Então os chutes dele alto são muito rápidos. Ele já foi no avanço, o cara tá recuando muito, então você deu espaço pra ele para dar esse chutaço bem na guarda. O cara já chamou pro clinch, né? Porque depois dessa, essa realmente, como foi um pouco inesperado, foi montado, ele também não tá querendo arriscar, ainda não fez aquela sacanagem, mas é interessante. Esse clinch, ele ferrou muito o Sunshine. O braço, provavelmente direito dele, ficou em contato com o abdômen de ambos. Ele não conseguiu posicionar os braços de forma tradicional. Tipo, o clinch do Muay Thai normalmente o pessoal faz de volta do pescoço, mas é questão de firmeza. Acima da nuca melhor. A base do pescoço, na região próxima dos ombros também, é muito relativo a questão de como tu consegue clinchar. Mas ele não conseguiu completar. Ele tá tentando jogar o cara pra cá, mas não tá rolando. Teve espaço pro chute. E a gente vê, tipo, não foi nele ele dando passo em diagonal e tentando chutar. Ele já sabe que a distância não estaria lá muito boa. Ele já foi pulando.
Tipo, já tava nessa perna, aí ele deu impulso e já trouxe pra cima. Importante, Sanshai, ele faz de tudo pra não girar muito. Ele quer tacar a cara. Ele acha muito importante isso. Então você vê ele não dando um giro tão largo. Se não fosse esses tiros saltados, ele ficaria... Ele sairia menos do que saiu. Chute porcaria. Foi uma boa tentativa de defesa. O cara tentou tirar, só que o chute foi muito bom. Pegou numa distância boa. O cara, eu acho que ele achou que seria mais fácil pegar chute do que de fato seria. Que a gente vê que ele não recuou muito, ele não se moveu muito, só tentou ajustar as mãos e ficou meio porcaria. Tentou pegar o chute, só que não adianta nada contra o cara desse. Ele queria dar aquele tirão, mas não deu muita chance não. O adversário tá bem. Cara, essa aqui foi ótima. É uma coisa que já tava até para se esperar. O cara tá cedendo muito espaço, ele vai querer encurtar. Ele vai querer ir pra troca franca. E como ele é maior e mais pesado, a tendência é que ele ganhe nesses encontrões. Então seria um momento que esperaria que o adversário iria correr mais atrás dele. Aí o cara chega a ser engraçado. Ele abaixou muito, mas era para tentar sair do soco. Acabou que o soco foi de cima para baixo, pegou. Ele também estava numa péssima posição para levar soco. O soco dele também foi meio trágico. O cara não caiu, mas mas rolou, né? O timing é muito sinistro. A gente tá falando de um timing, de uma noção que é sinistra. A gente tá falando de um lutador excepcional. Tem nem muito o que falar. Não... Tipo, tenho que se estudar. Mas, tipo, falar, uau, caraca, como ele é incrível. Não, todo mundo sabe. Olha como o cara tá desesperado. Olha o que ele tá fazendo. Ele vai ter vários momentos que ele vai andar de forma toda porca. Chutinho ruim, maluco. Esse não tá funcionando muito. Perdão, ele não tá achando muita oportunidade pra socar. Então ele vai tentar no chute, desviar a atenção pro chute pra depois socar. O chute foi excelente. E tipo, a ideia foi muito esperta. Eu acho que tem um momento que eu deselogio. Eu critico a forma que eu acho que foi ele. Eu acho que foi esse Mazaro. Chutou. Que tipo, o momento não era oportuno, a distância não era oportuna, levando em conta a movimentação, mas esse foi bom. Sanshai tava nas cordas e não tinha muito que ele fazer lutando contra o Sanshai nas cordas, porque o Sanshai nas cordas é tão perigoso quanto o Sanshai em qualquer lugar do ringue. E ele foi sair das cordas, ele foi se deslocar para a esquerda, então quer dizer que um chute que vai conectar com essa parte do corpo é excelente. E tipo, quanto mais alto, melhor. Aí Sanshai conseguiu sair. Ele na postura de luta ele consegue
mudar o centro de equilíbrio dele, consegue pisar mais para trás e projetar o corpo para trás. Uou! Uou! Aqui é tipo, é muito óbvio o que vai acontecer. É muita esperteza. O que acontece? Os lutadores Muay Thai eles gostam de pegar assim no braço, sobretudo por baixo do corpo. Aí o que acontece? Ele pegou na ele poderia pegar acima, poderia pegar abaixo. Ele pegou na no que seria a base da nuca. E o que acontece? Ele pode ter várias possibilidades, mas já que ele tá com o braço mais embaixo, mais próximo do centro de equilíbrio, ele pode usar o corpo para girar, fazer o cara girar no próprio eixo, não no próprio eixo desse Masaros, girar no eixo do Sunshine, aí só na torque, e essa mão mais baixa favorecer. Aí também tu tem um encaixe de pés e tudo, só que o cara conseguiu dar conta. Não tá no momento ainda de tirar onda no clinch. Vai ter o round pra isso. É interessante aqui. O cara tentou fazer mais joelhado, só que ele fez muito distante. Muito óbvio. Não teve um bom timing. ênfase no timing. Então Sunshine, mesmo muito atrasado, ele conseguiu levantar o joelho para se defender. O Muay Thai é mais importante você fazer forte do que você fazer rápido ou fazer bonitinho. Então se tu tiver o timing para se defender, tu pode não ser tão rápido, tu não precisa ter essa preocupação. Se você quer bater, você tem que bater forte. Bater forte e bater rápido pode ser coisas diferentes. Existe uma questão de sinônimo entre elas, mas ainda assim você socar, chutar muito forte e muito rápido tende a ser diferente. Então, se você quer fazer um chute bem visto pelo Muay Thai e conectar de forma muito garantida, você tem que ter um timing. O timing aqui foi péssimo. Sunshine não deu muita oportunidade que o cara fazer, ele tava com o braço próximo do cotovelo do cara. E aqui e no outro lado ele tava contornando. Meio que ele conseguiu mais. Aqui não tinha nem muito o que fazer. O cara não conseguiria levantar. E aqui ele tava impedindo o cara de soltar o braço. Importante ver. Perceberem como o Sunshine ele vai usar muito clinch, mas ele não vai se prolongar no clinch. É a questão que foi apontada naquele texto que a gente leu rapidinho. A luta de clinch para eles não favorece e já é um estilo que mesmo relaxado, mesmo talvez sendo mais econômico, gasta muita energia. E o clinch gasta muita energia mesmo, então tem que se fazer uso de forma cautelosa. Opa! É engraçado, no soco o cara fez ele recuar, ainda mais que existiria a possibilidade, por exemplo, ele socar para tirar atenção para um chute, o que tecnicamente foi, o cara saindo abriu brecha para ele encaixar chute. O cara vendo a posição dos braços, tentou se defender, mas lembrando que é uma coisa muito, né, é o famoso você que se vire, porque no Muay Thai os braços também são alvos. Desaconselha-se, comumente desaconselha-se tentar defender o chute com o braço. Não é uma coisa que você fica, ó. Melhor coisa para se fazer nessa situação é, ó, tanca no braço. Que tipo, não é uma coisa muito recomendada. Então tem que ser escolhido os momentos. E se você sabe que vai acontecer, beleza, faça uso. Mas você sempre tem que pensar que o adversário quer te deixar numa situação que você vai se ferrar.
só vai ter uma saída. Ele quer que essa saída seja a condição de vitória futura. O que eu tô querendo dizer, às vezes o adversário vai querer que você se defenda de tal forma, ele vai querer munir a forma como você se defendeu. Ele pode querer descascar tua perna em chute baixo, ele pode querer ferrar teu braço com chute. É, não é só se preocupar de defender os golpes no corpo, na cabeça, na perna e tudo, mas pensar que talvez o alvo dos golpes sejam exatamente esses. Não falando que o Sancha pensou, não, como eu quero quebrar o braço dele. Não necessariamente, mas daqui a pouco pode vir a ter essa vontade. Então, se você puder sair do golpe, por exemplo, aqui ele deixou encaixar da forma mais perfeita. Você impedir que o golpe se desenvolva todo, ou você se defender posterior ao desenvolvimento do golpe, ele vai perder um pouco de força. Ou você nem ser atingido e você conseguir devolver. Porque o que acontece, Sanchai ele faz muito, porque ele não se preocupa de sair dos golpes. Ele sai dos golpes porque ele sai de forma muito lisa, forma muito milimétrica e logo em cima devolve. Aí tipo, ele não esquiva fugindo pro outro lado do ringue. Ele esquiva já contra-atacando. Então, vamos falar a questão de passividade, você não tá querendo se mostrar forte. Se você faz da forma como o Sanchia costuma fazer, você não tá sendo passivo. É uma coisa que que eu vou até apontar aqui. É, eu cheguei a falar em algum momento, eu acho que eu vou até fazer isso agora. O vídeo já tá longo mesmo, né? É só ter, é só colocar o timing das coisas. É o kickbox profissional o holandês. Ele é um kickbox holandês molucano. Que é interessante. Da Indonésia, que é maneiro. Ele é campeão intercontinental dessa promoção em que eu nunca tinha disputado antes. Ele tá. Caramba, ele tava entre os top 10 do Combat Express. Maneiro. Ele. O que eu queria ver, eu queria ter certeza se ele era do kickbox e de fato ele é. Porque eu tinha toda essa segurança que de fato ele era. Ele era um lutador do. Cadê a luta dele aqui? Não tô achando a luta com o Sunshine. Ah, não tá aqui, putz, grila. Pô, até que lutou bastante depois, hein? Aumentou o número de derrotas, mas faz parte, eu acho que perdeu mais que ganhou. Mas tá, pouco irrelevante. Vamos voltar aqui no interessa. Porque eu tava falando aqui. Era mais fácil ele ser um kickbox e o Sunshine, obviamente, um lutador do Muay Thai. O que acontece? Vou apresentar estilisticamente, você vai diferenciar muito fácil um kickboxer de um lutador de Muay Thai, porque o lutador de Muay Thai tem essa forma de chutar, em especial, muito mais presente que qualquer outra luta. E, sinceramente, todas as lutas que se agrupam no kickboxing, o kickboxing como categoria de combate, como esporte de combate, arte marcial, defesa pessoal, sistemas de combate, como um todo, eles já adotam essa tendência do kickbox. Eu acho que é melhor, por assim dizer, você separar o não kick Muay Thai, um lutador de Muay Thai, de um lutador que não é de Muay Thai na sua origem. Vamos ver. Tá sobretudo com ênfase no chute.
O lutador do Muay Thai, o que acontece, ele dá umas passadas para chutar. Vamos falar, ele tá na postura, ele dá um curto passo em diagonal com... Ah, eu só falo no chute da perna de trás. Em determinado grau também funciona na perna da frente, só que de uma forma mais própria. Você vai dar um pequeno passo em diagonal, sendo para frente e para o lado ao qual está sua perna. Você vai deslocar o seu corpo nessa direção. É como se você projetasse, não quando eu falo projetar o corpo, eu falo muito de projetar o abdômen, mas eu falo de projetar como se fizesse um pequeno avanço e você chuta, você faz chute lateral. O lutador de Muay Thai faz assim, porque assim tu consegue criar uma cadeia cinemática ligeiramente maior. Nessa parte é ligeiramente mais forte, mas você coloca muito mais o corpo. Tu coloca muito, mas coloca muito mais. Então tem a cadeia cinemática, mas tem a questão de empregar mais massa. É um pouco mais lenta, mas você ganha um pouco de alcance. Essa é a forma da luta de Muay Thai. Cada lutador e cada situação tem suas peculiaridades. Mas preste atenção no chute desse Mazaro. Eu acho que ele vai chutar daqui a pouco. Será que eu acho que até antes era melhor. A gente vê. Tá. Eu acho que eu até perdi o time naquela hora. Vamos na... É o tal do chute desesperado que eu falei. A gente vê o cara não deslocou. O que você... E a gente pode até deduzir que que o calcanhar ele tá ligeiramente elevado. Quer dizer o que? Que você só tá com... Você estaria na ponta dos pés. Você estaria apoiado no... Ai meu Deus do céu, deixa eu... Eu me rigor pra falar anatomia. Vamos escrever assim. Anatomia dos pés. Essa região... eu acho que tava até bem escrito. Tá, vamos para esse site cirurgiadepé.com. Filho das mães. Tá, vamos para essa aqui da Infoescola. Só deixa eu fechar. O que acontece? Essa região que é dita como calcânio é onde está o calcanhar e tudo. O calcanhar na verdade tá bom. O chute empregado pelo lutador de kickboxing, ele eleva, ele tira do chão essa região do calcânio, porque você tem um risco maior de torção, você sobrecarrega com um giro muito mais seu joelho, e como vamos falar, uma âncora no chão, é mais estável que você deixar no metatarso, nas falanges. Então você tem uma questão de ser mais perigoso para a segurança da sua perna. Você leva essa região e você gira apoiando no chão o metatarso e as falanges. Isso quer dizer que você vai chutar, você vai fazer com que elas estejam no chão, mas gire. Você também não vai querer travar elas no chão. Elas vão fazer um pequeno giro. Isso é um chute do lutador de kickboxing. Vocês podem ver em outras exemplificações. Isso foi só pra vocês verem. E tem essa questão que eles giram no próprio eixo. É um chute rápido. É um chute que não tem deslocamento. Tem muito mais a questão de torque. Eu acho que vocês deveriam depois ler sobre isso. Mas tudo bem.
Caraca, eu voltei foi muito, mané. Voltei demais. Cara, como é que eu voltei tanto? Tá, eu acho que eu queria falar a partir desse momento, mas eu voltei ou avancei muito. Foi bom. O cara saiu socando, com medo. Sunshine não se desespera à toa. Ótimo chute. Ele tá descascando a perna da frente. O cara tá dando mole. Tá com a guarda muito alta. Sunshine foi assustar. Ele poderia querer dar um desses chutes malucos dele. Só que foi esperto do Mazaro. Não dá muita margem. Ele tentou passar por fora da mão frontal. Funcionou mais ou menos. E ele veio com a mão de trás e putz, grila. Não acho que foi muito. Sunshine tentando se agarrar nessa situação. Tu quer impedir o oponente de fazer sacanagem contigo, mas foi muito estúpido do Mazaro ele achar que ele deveria clinchar. Acabou quem capitalizou em cima disso foi o Sunshine. A gente tá numa situação aparentemente similar, se não idêntica. Com certeza idêntica. Só que Sunshine tá mais projetado ainda pra direita, que é a região onde ele tá com o braço mais pra trás, mais pra baixo. Ele tá com o cara aqui. E ele tá com a mão no corpo do cara, mais próximo do quadril, ele tá por baixo dos braços. Pra região que ele quiser, ele vai conseguir girar. E a gente vê um ótimo momento do giro. O que ele faz? Ele coloca força, ele levanta o cara, ele gira no próprio eixo no caso eu tô falando do eixo do Sunshine, e pro cara não tentar sair, não se agarrar, ele usa a cabeça, tipo a força, ele faz a alavancagem com na região das axilas, com a mão que tá abaixo. Aí também, em alguns casos você faz uso dos pés, mas depende. Caíram que nem jaca podre os dois. Na verdade, quem caiu feito de jaca podre foi o Mazaro. Santiago só foi só pra mandar um salve. É aquilo, às vezes é meio inevitável. Como ele ficou nas cordas, ele tá se deslocando pra cá, ele tá se deslocando na região onde o cara tem os golpes mais fortes. Acabou que ele teve que se defender com os braços. Só que o cara não quis colocar muita ênfase no chute. É engraçado, mas é porque ele quis emendar na combinação. Forma desesperada do Sanché acabou que foi ótima, porque deixou ele na defensiva. Ele impediu que o cara fizesse qualquer coisa, porque ele tava com o braço aqui por cima. O cara poderia tentar fazer uma coisa similar ao que o Sunshine fez, só que ele não tava tão bem assim. E aí depende, se o cara tentasse fazer força por aqui, o Sunshine, dependendo de como se ele equilibrasse, se ele não tivesse no centro do ringue, ele poderia lidar e fazer uma força para impedir através desse lado. Round 2, vamos direto. Sem tempo, irmão, pra essas coisas, né? É interessante aqui, ó. O cara tentou por um cruzado por fora. O cara pegou um ótimo ângulo, ele tentou o golpe reto da mão de trás. Foi um giro muito interessante do direto. Foi muito interessante mesmo. Tem coisa que a gente poderia apontar que vem do bot, por assim dizer. Ficou bem interessante essa forma de socar, mas o cara tava recuando bem, não foi.
Quer dizer, ele tentou. Não necessariamente eu vou falar, foi uma péssima escolha. Não, o cara que foi bom mesmo. Tem nem... Tentou encaixar chute, só que não... Ele tem que tentar fazer golpes mais fortes, porque esses golpes aí só estão fazendo contato de forma preguiçosa, por assim dizer. Na minha percepção, é preguiçoso esse golpe que o cara fez. E tipo, dependendo da condição, ele poderia esperar uma grande reação do Sunshine se ele desse um chutaço, mas não foi o caso. Cara, grande erro. Se ele não tentar lutar na distância, o Sunshine vai querer derrubar ele depois. Ficar impondo a longa distância, depois fazer o cara tentar clinchar e derrubar ele. Aí o cara vai tentar ficar na longa, Sunshine vai querer clinchar, vai ficar num ciclo eterno. E o cara não se toca que ele tem que ser esperto. Cara, aí que acontece? Opa. Ai, que... Meu Deus do céu, ele não fez isso. Cara, ele não... o que acontece? O lutador de Muay Thai fazendo clinch, ele vai ter essa facilidade pra derrubar se ele pegar abaixo das axilas, ele pegar as costas. Ele não conseguiu. O cara ficou nessa posição assim com o Sunshine, mas ele fez isso muito pra deixar contato. Ele teria que ter espaço se ele quisesse lançar. Ele teria que ter espaço mesmo, porque você tentar fazer essa alavanca dessa forma que tá, não estaria boa. E tipo, o Sunshine, por isso ele tá tão colado. E a gente vê aqui que Sunshine não conseguiu pegar por baixo. O que o cara faz, tenta socar ele e deixa ele, pegar o clinch. E ele não se tocou que é essa mesma mão de baixo, quando tem espaço, que faz ele ser derrubado. Aí o que acontece? O cara fez pelo menos parte do trabalho de casa e deixou muito próximo. O Sunshine precisaria estar um pouco mais inclinado, as pernas um pouquinho mais para trás. Ele teria que estar com uma base mais sólida e com mais espaço. Pelo menos o cara deu mole, mas ele ficar muito próximo condenou a queda. Bom chute. Outra coisa que me fez pensar na hora que ele era um lutador de kickboxing, tipo, e eu não dei a foda pra procurar sobre ele, é que ele se deita muito na hora de lançar o chute. Opa, tipo interessante. Ok. No desespero, nessa troca de soco, com timing e a saída da Zendia, Sunshine tá dando caldo. Sunshine saiu muito bem, sai por fora. Essa questão de sempre se projetar para trás, no time perfeito, a gente vê que é a forma correta de esquivar no Muay Thai. A gente vê o cara nem se ajeitou e ele já tentou fazer alguma coisa. O lutador de Muay Thai, se tu tá lutando contra um cara que, putz, grilo, faz você esquecer até seu nome quando te acerta, você pode esquivar, porque defender também o cara vai destruir sua defesa. Mas você pode esquivar, só que você tem que esquivar sem toda a natureza passiva que está envolvida no ato de esquivar, pelo menos em outras lutas. Você tem que esquivar já metendo contra-ataque. Então é como se você fosse um counter puncher no bots. Se você for fazer uma analogia com outro estilo de luta. Então você tem que tentar devolver o golpe o quanto antes. Você sai o mais curto possível e você devolve o quanto antes. Sunshine é muito bom fazendo isso. Esse chute foi firmeza.
Esse chip foi firmeza e ele tá afastando o cara demais. Se o cara não tivesse na score, depois ele teria que voltar pra postura normal. Poderia se esperar um chute alto. O cara tá tentando ficar na distância. Bom chute. Como ele está mais pra fora, ele tem facilidade para encaixar chute. Deu muito espaço pro Sanchai. As coisas vão ficar estranhas. Até aí um dia normal. Um dia normal é alguma coisa estranha aconteceu quando tu luta contra ele. Tipo, se deu muito espaço esse golpe. Cara, eu não sei se o Sanchai tinha pretensão necessariamente acertar. Porque na minha percepção o cara já tava andando pra trás, né? Ele tava, já tava andando pra trás. Já começou a andar pra trás. Ele deu um avanço grandão e aí saiu muito. Oh, interessante essa joelhada. Meu Deus do céu. A gente vê o que acontece. Por que eu falo que ele quer por debaixo do braço? E o que acontece? Ele tá na posição de rosto muito boa. Ele tá em distância de quadril com quadril grande. Então ele consegue fazer força pro cara gerar no eixo dele. Só que se ele tentasse levantar os braços, ele ia raspar o braço do cara. Meu Deus do céu, ele ainda conseguiu? Ah, eu entendi. Ele não tentou levantar e jogar como ele fez anteriormente. Ele agarrou. Ele agarrou aqui e fez esse braço para girar de forma horizontal. Não foi em diagonal como ele estava fazendo. Aí, o que acontece? Já que não tinha toda favorecimento anatômico para o golpe, toda aquela facilidade corporal, ele teve que adicionar mais força. Ele foi mais corporal nessa queda e jogou muito bem. Como eles estavam muito agarrados aí, inevitável cair. Cara, meu Deus do céu, essa daí foi muito trouxa. Esse Mazaro foi muito trouxa. Cara, literalmente, Sunshine por qualquer lado que ele quisesse, ele derrubava. Mas o que acontece? A gente percebe que, tipo, ele faz essa questão de... Ele se inclina pro lado, coloca o corpo de lado e depois se levanta, arremessando o cara. Então, as quedas são mais fáceis de esperar no lado que o Sunshine tá com a cabeça. Porque senão, vamos falar, se ele tentasse fazer, ele teria que fazer em direção às costas do oponente. O cringe, essas quedas que o Sunshine faz, é jogando o cara, é girando ele, não é derrubando pra frente. Tipo, acho que ficaria meio sem jeito, daria até pra ter margem pra ele cair junto. Então aqui a gente vê. Parece o Aikido dos animes. Nem esse cara acreditou no que aconteceu. Deve estar pensando, alguém viu o que aconteceu. Você pode me ensinar a fazer isso? Vai ter um chute. E vai ser um... Que bom o cara saiu. Esse é um chute alto. O que acontece? É muito esperado haver um chute da perna de trás. Porque já é o chute mais empregado no Muay Thai. Até aí, estamos trabalhando com fatos. Estatísticas, eu não quero procurar, mas eu tenho certeza que estatísticas corroboram a minha afirmação. Eu tô certo e pronto. Mas o que acontece quando você tem destro canhoto? Não sei se é por questão de luva, eu não sei se é por questão de atenção, mas um chute alto em direção ao rosto é muito comum de acertar. Também como a guarda, a parte frontal tá na frente, é mais difícil acertar o chute da frente. Tipo, se tu, vou falar de onde é, força o cara ir pra cá, cara, chute, o cara engole numa boa. Só que a gente vê, o cara recuou muito e depois avançou. Então não deu muita margem, mas pelo menos Sunshine aproveitou da joelhada.
foi interessante. Ele levou o joelho, mas não fez nada. Então cria-se uma tensão relacionada a isso daqui. A gente vê, dá impressão, não sei. Eu, com meus olhos, eu acho que o cara abaixou um pouco pra ver. Tentou socar, tentou clinchar, mas meu Deus. Cara, o pior que tipo, o cara tá fazendo clinch bom. Só que se você não tem a facilidade dos membros superiores, dependendo da situação, se o cara estiver muito apoiado em você e você tiver uma base muito estável, se você usar as pernas você derruba. Isso eu posso falar que é mais judô puro do que necessariamente o clinch do Muay Thai. É tipo, é muito é por isso que eu falo. É muita ciência por trás. É muita ciência por trás. É uma luta dentro da luta. É tipo. É bom você procurar com os melhores e ver o quanto antes caras que falem sobre essas coisas. É um conteúdo que é mais difícil você achar. Um cara ensinando a chutar a um crixá. E a gente não sabe o quão bem ensinado é. É muito complicado. Então a gente pode falar de, de sei lá. Às vezes é melhor você. é, Eu indico o curso. Isso falando sobre cringe, porque realmente é muito complexo, muito. Cara, às vezes tu tem que comprar um curso mesmo. Tu vai ter chance de ir num seminário de uma lenda que ensina muito sobre cringe? Vai. Tipo, pessoalmente eu acho que vale mais a pena do que um seminário sobre golpes por si só. Questão do lutar Muay Thai. Mas, cara, às vezes compra uns cursos. Tem aquele Caio Nunes. Eu acho engraçado que existe vendedor de curso que pra vender o curso degrine muito o Muay Thai. E eu não vou expor quem é. Eu acho que o cara é um que. E ainda mais que o cara trabalha em parte com Muay Thai. É uma questão de recurso de mercado que ele usou, um recurso de comunicação que ele usou. E tem os outros que é muito apaixonado pelo Muay Thai. Eu acho que o Caio Nunes é esse mega apaixonado. Então, sei lá, não nunca comprei um curso sobre cringe, mas cara, é muito complicado. Eu conheço um pouquinho, ainda mais que eu fiz um pouquinho de judô. Então, tipo, eu entendo, mas é muita ciência por trás. Às vezes eu vou saber a natureza do golpe. E o básico do básico, tu se vira muito bem. Mas tu manja de alguém que se vira melhor, lascou. Cara, essa queda foi sacana. Tipo, ele conseguiu desequilibrar, jogar um cara um pouco pra cá, fez uso da perna. Os próximos rounds vai ser mais curto, eu tô falando muitas coisas vão ser aproveitadas nos próximos rounds. Cara, essa foi linda. E tipo, o golpe já aconteceu. Cara, o cara caiu feito fruta podre. Às vezes é até difícil de explicar. Foi esperto o cara sair pro outro lado. Meu Deus do céu. Ah, eu apontei isso no react, interessante. Ele fechou os braços. Tipo, uma posição até um tanto isométrica. Ele não conseguiria deixar o Sunshine fazer nada.
teria mais chance dele quebrar o movimento e às vezes até cair junto. Ótimo chute. O cara cedeu muito espaço e não tava nem se defendendo muito. O cara tentou ir pro soco e pro clinch, mas putz de grila. A gente fala de espaço e também tem a questão do centro de equilíbrio. Centro de equilíbrio mais baixo normalmente favorece a pessoa a derrubar e não ser derrubada. Ele aproveitou esse desnível e também a questão da estabilidade das pernas. Ele aproveitou esse desnível, trouxe o cara, aí uma perna tirou a outra do chão. É tipo o Sunshine tá tirando da cartola. Cada derrubada, as primeiras são sustentadas pela dinâmica normal dos clinches, pela lógica. O resto tá sendo uma sacanagem, cara. É tipo, o hack tá liberado. Ótima joelhada. O cara tá ocupado segurando a mão dele, então deu espaço. Meu Deus do céu. Já sabendo o que ia acontecer daqui a 1 ou 2 segundos, o cara parou. Ele avançou, só que recuou, deu espaço pro margem pra chutar. A gente vê o cara pega a distância e tenta avançar. Aí o que acontece? Sunshine crincha e derruba. E o ciclo se repete. Porra, na hora da derrubada, cara. Esse árbitro é chato, mano. Meu Deus, essa foi até rápida demais. Essa aqui foi outra forma. Cai nos conceitos anteriores, mas lembra que eu falei de empurrar e ir pra trás? Ele fez muita queda. Na verdade, não deixa de ser no próprio eixo, girando. Mas essa aproveitou que o cara tava andando pra trás, equilíbrio do cara todo zoado, tirou-lhe uma perna do chão. Aí deixou o cara meio capenga, cabeça aqui, o corpo pra cá, derrubou. Eu tô voltando. Eu fui dar uma pausazinha. E eu fui editar o vídeo, tinha quase 20 minutos de falatório. Eu falei sobre regras, história do Sunshine. Deixei só a parte que eu falei sobre técnica e tal. Como eu falei anteriormente, eu já fiz o trabalho de explicar umas dinâmicas. Então vamos interromper menos. Eu acho que vocês viram como o Sunshine é sinistro. A gente tá falando de um cara que tem uma noção de timing aqui de luta sinistro, uma experiência monstruosa, um cara que sabe esquivar dentro do Muay Thai, o que é esquivar de forma diferente da esquiva comum. Ele é muito elogiado também por essa questão do o QI de luta dele. Cara, ele tá perto e lança a pessoa no chão. Isso é uma coisa que eu acho que no todo ele é sinistro. Mas Joe Rogan, comentarista do UFC e, e uma referência quando se fala sobre o debate sobre arte marcial, blá, 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 e ele elogia muito isso. Tipo, tá dentro dessas coisas incríveis que Sunshine é. Bora pro round. Não quero muito me alongar desnecessariamente. Chute bom do cara. Boa tentativa de joelhada. Bom chute. Olha. Saiu num timing. Tipo, tu não precisa receber tudo. E tipo, se tu apavorar, beleza. Esqueci que tu saiu. Boa tentativa. Mas o cara caiu.
forma feia. O cara desequilibrou. Tipo, ele tava muito apoiado em golpear o Sunshine. O Sunshine foi pra trás. E o cara desequilibrou, tanto o Sunshine não entendeu nada. Bom chute. A gente vê aqui. Que chute bom. E a gente vê, ele tá olhando. E o pé dele foi muito pra longe, que ele contava que fosse acertar. E, tipo, olha como ele se dá o trabalho de voltar à postura. Ele não gosta de girar, ele não gosta de lançar o golpe muito à toa. Ele não quer dar muito mole. Boa tentativa de golpear no corpo. Agora um mau momento. No caso pro Shanshai. Não sei se vocês acharam que eu falar que o cara tava muito ferrado. É uma coisa que eu vi no Fatips que eu gosto de apontar. No contexto do. Isso funciona no MMA. No MMA, meu Deus. Funciona no Muay Thai. A lógica do pedra, papel, tesoura das 8 armas. Na luta das 8 armas. Porque se chama 8 armas é porque você pode usar 8 8 superfícies de contato. Sua perna, seu joelho, sua canela e seu punho. Isso levando em conta que você tem nos braços, 2 pernas, então é 8. O que acontece? O soco, ele normalmente ele é empregado de curta a longa distância. E o chute é necessariamente, depende como você ajusta o chute e tudo, pode ser até uma média distância com muita forçação, não forçação de barra, mas tipo, muito ajuste, mas é um golpe de longa. O soco, a princípio, você tem que esforçar muito para o soco ter o mesmo alcance que um chute. Então quer dizer que o chute trabalha numa distância, o soco trabalha numa distância que é normalmente menor. E tipo, é muito adequada para você ser golpeado pelas canelas e tudo, pelo lugar que mais causa impacto. Mas se você tem uma boa defesa de chute, um bom time, você consegue conectar um soco antes do chute. O que acontece? Nessa lógica pedra, papel, tesoura, se você impor a distância correta dos seus socos no momento que a pessoa chuta, isso eu aponto muito nas análises que eu faço sobre Muay Thai, eu falo isso bastante, é muito recorrente na luta do Felipe Barata, é o soco no Muay Thai, tipo, não é todo mundo consegue dar aquele murrão, apavorar o cara no soco nem nada, mas ele é muito bom para desequilibrar. Então quer dizer que nessa dinâmica o soco é maravilhoso para ele lidar com o chute. O soco nessa situação de longa, média, curta, ela é um golpe muito bom para você lidar com o chute, beleza. Agora quando você está na curta distância, a melhor coisa no Muay Thai é cotovelada. A gente tá falando ainda mais com as luvas, que é a luva de boxe, a superfície, e mesmo que fosse Breaker Knuckles, a superfície do cotovelo é muito pontiaguda. E tu pode colocar quase tanta força quanto. Então a gente está falando de uma superfície muito mais conclusiva, muito mais cortante, muito mais perigosa. Então quer dizer que o soco vence do chute, mas o soco é vencido pelo cotovelo. Aí no contexto de curta distância, você consegue conectar ótimas cotoveladas e tudo, é um golpe mais situacional, não é tão fácil. Mas o que ganha da cotovelada é a joelhada. Maluco, no Muay Thai encontra-se 4 formas, 4 objetivos que você possa cumprir com a joelhada. E tipo, o cotovelo tá, existe uma grande, entre aspas, variação
da cotovelada e tudo, mas meio nada comparado à joelhada. A gente pode fazer uma joelhada na lateral, a gente pode fazer uma joelhada pra perfurar a região do corpo, uma joelhada forte mesmo pra causar impacto, e se a pessoa se abaixar lascou. Uma joelhada aqui no Chris que você bate, quase como se tu desse um murrão, um chute na região das costelas. Então o soco vence do chute, o soco é vencido pela cotovelada, a cotovelada é vencida pela joelhada. Eu não preciso falar que a joelhada é muito circunstancial, mas se o cara tentar te dar uma joelhada, a não sei que o cara voe, aí tem um foguete nos pés, tu vai encaixar um chute. Então quer dizer que o soco vence do chute, o soco perde pro cotovelada, a cotovelada perde pro joelhada, a joelhada é derrotada por chute, que perde pro soco, nessa dinâmica. Então, se você tiver um punho rápido e tu conseguir aproximar, enquanto a pessoa não consegue conectar o chute, pei. Ele saiu muito bem. Não sabemos o quão bem acertou, porque a câmera ferrou tudo, mas é importante ver. Você vai se projetar para trás, você vai deixar a mão que está no lado do que vai receber o golpe para receber o golpe. Imagina, ele se projeta para trás, tá vendo um chute pela esquerda dele, ele coloca a mão direita alta. É tipo, por favor, me nocauteia. Ele conseguiu ver o golpe, conseguiu dar um jeito. Bom soco. Meu Deus do céu. O cara conseguiu se equilibrar bem. Se o Sunshine, ele tentou puxar o cara pra quê? Não, na verdade eu não sei se ele tentou. Eu posso estar confundindo. Aí tentou puxar se colocando pra frente. Se ele desequilibrasse o cara, beleza. Só que o Sunshine foi pra dentro das pernas dele, não funcionou tão bem. Opa. Esse chute é interessante. Foi um chute mais alto e o outro foi um chute mais baixo. Eles conectaram quase ao mesmo tempo, mas afetou o equilíbrio. Tirou o equilíbrio do Sunshine. E tipo, você pode chutar, por exemplo, na panturrilha, na coxa e tudo. O importante é você desequilibrar. E aí, existem muitas técnicas, muitos treinadores maneiros, com conteúdo bom explicam sobre isso. É um bagulho muito tem muita forma de fazer. Tipo, tem umas técnicas por trás, tem uns momentos que você faz pra levar isso a acontecer, mas não vamos entender sobre isso não. Sunshine saiu numa boa. Elevações tipo ficou elas por elas em questão de pressão. Aí o que vai acontecer? Ele tirou o cara do chão e depois girou o cara em direção, tipo, tirou, sei lá, perna esquerda e girou o cara para a direita. Aí o cara ficou com um dos pontos de equilíbrio dele, que são os pés, fora do chão, então ficou moleza. É porque tem essa questão, eu não trouxe e não aprofundei ainda essa explicação, mas tem a questão do baricentro, o centro de equilíbrio. E, tipo, é uma coisa muito importante, é uma coisa que vocês têm que entender para entender sobre essas coisas de quedas. E, tipo, dependendo com a cabeça tão alta, vai ter 3 pontos de equilíbrio, é como se fosse um triângulo. A cabeça,
e os pés. E tipo, um ponto imaginário que dista de forma quase igual dos três é o ponto de equilíbrio, que seria em alguma região. Se a pessoa é ereta, estaria em algum lugar mais ou menos do abdômen. Tipo, se você tira um dos pés, você tira, ainda vai existir o ponto de equilíbrio no corpo, mas você tira e não necessariamente ele vai ficar no corpo. Então, dependendo da forma que tira o equilíbrio do cara, estaria, vamos falar, o ponto de equilíbrio estaria tirando nos pés e puxando para si, o cara se projetando para frente com um dos pés, é como se o ponto de equilíbrio estivesse no seu corpo, mais ou menos. Então quer dizer que você consegue fazer força mais fácil para tirar o cara do chão, desequilibrar. Só que não foi nada. O, 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 o cringe foi legalzinho. É o cringe tradicional, só que na hora que o cara jogar ele na plateia. Essa luta, se lembra bem, foi na Holanda. Coisa que eu tinha visto no vídeo original, mas eu apaguei porque foi falação pra Dedel. Tipo, o Sanji adora fazer isso, mas a distância não estava adequada. Perde tempo por conta disso. Fazer o quê? Fatalidade. Tempo volta a correr, vai. Estava em cringe, né? Cara, isso foi muito esperto do cara. O que acontece? É muito esperto você ir em direção à região que o cara tem um golpe menos fraco, não mais forte. Porque se o cara vir em direção que é como se fosse um contra-golpe, expliquei isso em outros vídeos. Eu, já gastei uma vida com explicação que já existe anteriormente, não é problema eu repetir, mas tipo, o vídeo vai ficar com 2 horas assim, não dá. Dando continuidade. O cara saiu, o Sunshine tentou perseguir, eu até critiquei isso. O, o cara saindo, talvez ele conseguisse conectar se o cara não tivesse a sapiência, a malícia de andar rápido. Mas aí ele não andou, tipo, ele andou rápido o suficiente e saiu do golpe. Foi muito esperto. Isso é um elogio. Se você quer sair do golpe, vai na direção de onde o golpe tá se direcionando. Eu acho que eu falei no react, eu falei em algum momento da análise. Eu sei que eu falei hoje, quando tô gravando, que você vai para você. Eu falei nesse vídeo ainda. Você tenta ou e antes do golpe atingir sua potência máxima, ou depois de ele já ter feito chegado ao ponto de potência máxima e o golpe perder força, ou sai. Tecnicamente ele fez esses dois aí. Boa. Cara, essa joelhada eu falo. Tipo, ele mediu distância meio errado. E tipo, era pra ele já no meio do ar, ele já tá com a joelhada e pousar. Tua joelhada é meio ao vivo e tipo, ele tinha que pousar mais ou menos onde o cara tá. Tipo, ele pousou pro lado. É tipo, aqui o cara batendo pra cá. Ficou meio. Cara, dá pra pensar que isso não é algo tranquilaço. Boa tentativa de encaixar as joelhadas. Cara, o pior é 3 rounds. 5 rounds. Cara, o cara não devia estar acostumado. É tipo, até esse round a luta tava equilibrada. Opa. A luta. Que derrubada trágica.
E tipo, a luta tava equilibrada mesmo. Uma hora o Sunshine batia, outra hora o Mazaro apanhava. Tava muito igualitário pra mim. O cara tava andando, tipo, ele se apoiou muito. O Sunshine conseguiu desequilibrar, tirou um. Não sei o quão importante foi esse trabalho. Ele não prezou nem das características que eu apontei inicialmente. Ah não, na verdade fez. Ele aproveitou que o cara tava se apoiando, tava andando em direção à derrubada e agachou o braço nas axilas e girou. Sunshine também quase foi embora. Cara, esse chute ele saiu muito bonito. O cara mediu distância, tentou. Aí a gente vê. E tipo no limite. Eu vou trazer em câmera lenta. Metade da velocidade para vocês. 40% da velocidade para vocês verem, compreenderem. Tipo, o timing, ele no calor do momento, ele perceber o que o cara vai fazer e como ele já estudou. Pô, terceiro round já estudou muito. Ele já entendeu o alcance, os ângulos, tudo que tinha para entender do adversário. Ele ajusta para ficar cada vez menor, esquiva, não precisa voar para trás. Já estava com a perna para trás, talvez pensando nessa situação. Se projetou para trás, tinha corda, mas tudo bem. Ele saiu. É tipo, ele faz isso toda a luta. E a verdade é que você não precisa ser extremamente flexível, elástico para isso. É tipo, se tu tiver um bom domínio corporal, é, tu não faz nada demais. Você estende sua base, você se projeta para trás, apoia na perna de trás. E é tipo, é timing, é QI de luta avançado. Eu ainda vou publicar o vídeo do viciado em luta sobre o pitaco do viciado sobre QI de luta. Ainda vai. Mas bora dar continuidade. E tipo, o cara avançou muito. Tipo, girou demais. E tipo, já foi de mão beijada essa queda. Quarto round. O cara tá tentando um soco. Ótimo chute. Foi um chute até inesperado. Uma situação que normalmente Sunshine estaria na defensiva. Ótimo chute. É tudo é questão de time. Eu falei isso no início do vídeo. É timing. O Muay Thai emprega força. Você não força não necessariamente correlaciona com velocidade. Se você tiver o bom timing, o cara pode ser mais rápido que você vai conectar na hora certa. Tipo, no caso, se você tiver equilíbrio e tudo, você recebe e você acerta o seu. É muito o feeling. A gente tá falando de um cara que tem um QI de luta Duca, uma pessoa que não entende de luta. Fala, maluco, esse mano é diferenciado. A pessoa está com completa razão, porque Sunshine é diferenciado. É tipo. Opa. O, a base do cara é meio esdrúxula. Eu não acho isso muito legal. Ele tentou até fazer uma coisa parecida no primeiro round. Essa aqui foi maneira. O cara tava tentando soltar um golpe. Tentou, tipo, é o teleguiou.
Tipo, cara, o Sunshine muito. Tem muita experiência. Como eu ponto, é um kid de luta do cacete. Cara, ele sabe o que o cara está para lançar um golpe, tá demorando. Então ele encaixa o golpe. Eu acho que o primeiro conector foi do Mazaro. Mas ainda assim, ó, essa batida de taco de beisebol que o cara levou. O cara tentou, mas puxar o Sanchai é fogo. Aquela saída boa. Cara, é que o cara já desequilibrou o Sunshine. Sunshine ele é dependente também da. Ele não fica exatamente reto. Reto é uma palavra forte, mas. Mas ele tem que. Como se diz? Ele tem que estar equilibrado. Se o cara tá jogando ele de lado, o Sunshine pode ficar com a cabeça de lado, mas isso como objetivo, colado no oponente tudo, mas como tá acontecendo não. A picuinha já tava se estendendo. O... Cara, essa derrubada aqui foi engraçada. Tipo, da hora. Cara, essa aqui foi bruta. Aí é um pouco diferente de todas as quedas que apresentaram até agora. Eu acho que eu falo isso no Justin Gate contra Fiziev, talvez. Eu cheguei a falar em alguma luta de. Não, é Walter contra o Rot Tank. A luta do brasileiro mal chegou na promoção, já enfrentou o boss. O título é mais ou menos assim. Ele. Ele. ele o sistema de equilíbrio, normalmente, o comum é que ele esteja mais ou menos. Vamos falar. O cara é reto assim. O centro de equilíbrio tem algum lugar nessa região. É muito relativo. Precisaria ver. E tipo, o cara não tá retinho. O cara não tá com base paralela, tá? Tem uma questão de profundidade que a gente não consegue medir direito, mas na teoria, Sunshine tá com a mão muito próxima de onde é o centro de equilíbrio do cara. Então tá muito fácil brincar com o equilíbrio do marmanjo. Ele levantou. E o que acontece? A posição também é ótima para levantar. Ele tirou o pé do cara e pei. Maluco, Sunshine nas Olimpíadas de Judô. É sobre isso. Uou. Até agora eu queria entender que momento o cara cortou a boca. Cara, essa foi boa. Pior começa. É, cara, é muito inusitado. Mas se vocês verem, normalmente numa luta de Muay Thai, quando o pessoal é muito engajado em lutar na longa e tudo, o pessoal não dá cotovelada. Quando o cara manda uma cotovelada, começa uma pancada de cotovelada em sequência. E essa cotovelada do cara foi sinistra. É tipo, foi maldosa. Sunshine aproveitou pra deixar o cara sentado na cadeira, quer dizer, no chão. O cara devia estar cansado. Sentar é bom pra se recuperar. O controle de distância do cara foi bom deixar Sunshine afastado. Mas deu margem pra, eu acho que uma cotovelada, um soco, não sei, também não quero saber, tem raiva de quem saiba. E, novamente, como o cara levantou os braços do Sunshine e não tá dando muita facilidade,
Aí ficou essa questão de derrubar, o, só que de outra forma, não foi aquela mesma derrubada. Tipo, pra quem não entende necessariamente muito de Muay Thai, mas entende mais sobre a questão mista, uma coisa que, como o Rogan apontou, é uma coisa que se espera, né? Tipo, só ver o time aqui de luta, essas coisas, mas quando a pessoa tem essa natureza de observar lutadores ecléticos, é como o Sunshine tem, é absurdamente bom para fazer queda. A gente chamaria de converter queda. Ele é tipo, ele sendo um strike com timing para derrubar, que ele tem timing para tudo, ele conhece todos os timings no mundo da luta, é tipo o George St. Pierre. Ufa. Caraca, afetou muito o equilíbrio. Ui. O cara tenta, né? Mas quem derruba é Sunshine. O cara tá numa postura muito alta. E postura alta com pés paralelos é muito fácil. Aí, tipo, o cara se ajustou e ficou com a perna esquerda muito estranha. O cara empurrou na direção da perna esquerda. Tipo, a intuição de luta do Sunshine é ridícula. Sunshine não deixou o cara avançar, impedindo com a perna. Vamos pro último round. Oh, caramba. Vamos para o último round. Vamos lá. Pô, a sequência de chute foi braba. Sunshine já queria fazer uma atrocidade. Agora ele quer derrubar o cara nas cordas. Ele quer empatar, porque só matando ele só empataria. Sensai saiu muito bem. E é maneiro sobre essa questão do clinch. Em questão mais avançada, entendimento mais profundo, tem muita coisa que você pode fazer com clinch. Sobretudo, você... Você... É como se diz... Você ir pras costas. Pô, se fosse pro MMA é uma delícia. O... Deixa eu até entender o que aconteceu. Pera aí. Eu acho que o momento que ele tava saindo foi o timing da mudança de câmera. Acho que deve ter um delay. Mas ele saiu por debaixo do braço do cara. Cara, tipo, é muita baixaria você ir as costas do oponente. Mostra que o cara não, pra você não é nada. Uou.
Ótimo chute. E tipo, o chute de interrogação do Sunshine é muito sinistro. Ele é muito flexível, ele é muito hábil e ágil. E o que acontece? Que situação o Sunshine encaixa? Ele gosta de encaixar o chute de interrogação. Aqui ó, o cara tava avançando, ele ficou numa distância que pegaria. Esperaria-se que fosse um chute baixo. Aí tipo, o cara não. É um momento ultra inesperado. O cara avança, mas tipo, tá vendo que tá tendo um golpe. Toma cautela, só que tá vendo uma direção, depois o golpe muda repentinamente. É tipo assustador. É por isso que ele encaixa golpes tão bem. É um time, é uma noção. Eu quero voltar um pouquinho. Cara, esse chute foi firmeza. E tipo, eu queria apontar. Vamos diminuir a velocidade para 40%. Tá ficando longo para Dedé, mas eu acho que estudar isso é mais importante do que preocupar com o timing. Eu apontei isso lá nos primórdios do canal, eu não sei quantas vezes eu já falei. Eu falo isso com meus colegas de treino. Se tu quer adivinhar onde o golpe vai atingir, o chute vai atingir, se é um chute rodado, você tem que prestar atenção no, no joelho. O joelho do Sunshine, o joelho estaria como se fosse um golpe no corpo, então talvez desenvolvesse um golpe no corpo, mas ele levantou o joelho. O chute, ele... eu lembro, foi nos vídeos do Adesanya e do Poatan, no Kickbox, no início do meu canal. Eu falo sobre isso, o Belgario contra Adesanya, então, cara, eu passei muito tempo analisando, tipo, como o Adesanya conseguia com exatidão compreender onde o golpe acertaria. É tipo uma coisa muito doida, muito sinistra, muito... É tipo muito que de luta. É um bagulho muito brabo. A gente vê o golpe, você tá... O golpe, o chute vai ser um chute de uso chicote do corpo. Não é um chute tradicional do Muay Thai que a perna vai vindo. É um chute que faz o chicote. A gente poderia falar que é do kickbox, karate, blá blá blá. E esse tipo de chute é previsível se você compreender o movimento do joelho. Aí só tem toda essa execução toda. Cara, é muita habilidade. Vamos terminar essa luta o quanto antes. Não vou nem falar, já fez uma porção desses. Sunshine foi esperto, indo pra lá. Opa. Pera aí. Pô, o cara girou, vacilão. Ih. Oh. Cara, catou o pé bem. O cara parece equilibrar, ficou pra perto. Cringe não a praia desse rapaz. Uou. Cara, esse chute foi muito bonito. E parecia que ele ia chutar. Depois pensaria, ele vai montar em cima do meu pé. Só que tipo, isso daí foi pra fazer uma compensação do equilíbrio. Ele fazendo esse chute. Chutão alto. Pousou muito bem.
Essa derrubada aí, Sunshine assoprou e o cara caiu. Aconteceu uma coisa semelhante no primeiro round. O Sunshine não conseguiria derrubar por conta de como tava o braço do cara. Ih, caiu. Ah tá, o cara tava segurando a corda. Marmanjo. Rapaz, esse rapaz não ganhava nem ferrando, coitado. Cara, a ideia foi boa. Acabou, acabou. Cansei. Pelo amor, socorro. Tô morrendo. Socorro! Cruzes. Que vídeo longo. Mais do que a média. Mas tanto tempo de luta. Que tecnicamente só foi uns 15 minutos, né? Começou em que momento? Ai, meu Deus do céu. Uns 20 minutos. Virou uma hora, caralhada. Tá, se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar. A gente tá com 68 inscritos. Bora bater 69 logo em seguida 100, depois 1 milhão. Eu acho que são metas que a gente pode fazer uma muito próxima da outra. Falta pouca coisa para 1 milhão, só quase 1 milhão mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente pode, com essa análise, não falando que eu sou o melhor comunicador e melhor pessoa para explicar, mas eu acho que vocês podem aprender bastante, ver os momentos. Vocês podem tentar analisar vocês mesmos. Outros momentos, coisas que podem ser mais úteis. Eu quis pegar elementos que eu acho que pode acrescentar muito no geral. Porra, foi 1h40 de análise, pelo amor. Tipo, foi bem comprida, bem extensa. Você já pode ensinar muito sobre timing, desviar, conectar chutes, exemplificar como que de luta é importante. Se você entender os times do Sunshine, você tá meio caminho de ser que nem ele. Porque é um cara, ele tem experiência. Eu acho que se você for cerebral o suficiente para entender o que ele faz e tu acumular experiência, é tranquilo pensar em ser que nem ele. Mas o mais importante de ser que nem ele é ser você mesmo. Você ser o lutador ou lutadora que você é. Você aproveitar essas coisas para desenvolver. É coisa de pegar como exemplo. E pegar como inspiração. Não como o literalmente eu. Mas cara, é muito bom. A gente é o melhor Muay Femu que eu poderia trazer. Bem, espero que tenham gostado. Eu gostei, mas cansou. Legal fazer esse vídeo. How? Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí. Segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?